Olá, pessoal. É um prazer participar do quarto simpósio de Engenharia, Gestão e Inovação. Meu nome é Denis e minha apresentação é sobre o artigo Revisão Sistemática sobre Teletrabalho, a abordagem das recentes pesquisas, da área de gestão de pessoas, sub-área Novas Formas de Trabalho e Emprego. Além de mim, este artigo tem como autores os professores doutores Napoleão Galegali, Marília Azevedo e Marcelo Duduche, todos nós vinculados ao Centro Paula Souza, aqui de São Paulo. Para iniciar, esse artigo aborda que o teletrabalho passou a ter grande relevância no cenário mundial, pois se tornou uma alternativa importante diante dos desafios impostos pela pandemia, contribuindo com a manutenção dos empregos ao redor do mundo. Segundo a Sociedade Brasileira de Teletrabalho, ainda que esta modalidade de trabalho seja amplamente utilizada por milhões de pessoas no mundo, ainda é uma novidade. Além disso, trabalhar em casa passou a ser uma necessidade por conta da pandemia, podendo gerar muita ansiedade e dúvidas para quem não tem experiência. E a pesquisa Gestão de Pessoas na crise Covid-19, realizada pela FIA em 2020, demonstrou que o teletrabalho foi a estratégia adotada por 46% das empresas durante a pandemia e aponta que 67% das companhias relataram dificuldades em implantar o teletrabalho. O objetivo geral dessa pesquisa é responder à questão: quais as abordagens das pesquisas sobre teletrabalho publicadas entre 2015 e 2020? Para chegar a esse objetivo geral, foram definidos três objetivos específicos: a revisão sistemática da literatura, a bibliometria e a análise de conteúdo das pesquisas sobre teletrabalho. E como proposições da pesquisa, temos a primeira: não há oportunidade de aprofundamento na literatura quanto a métodos ou procedimentos sobre a implantação do teletrabalho. E a segunda, onde há oportunidade de aprofundamento na literatura quanto a métodos ou procedimentos sobre a implantação do teletrabalho. Quanto à fundamentação teórica, Niles define o teletrabalho como a substituição parcial ou total do trajeto 2 vezes ao dia para o trabalho pelo uso de telecomunicações e computadores. Essa definição está relacionada ao termo em inglês telecommuting. Sobre esse tema, Sakuda afirma que, tanto na literatura nacional como internacional, há diferentes termos para se referir à mesma coisa e um mesmo termo para aludir a diferentes especificidades. Em 2018, Rocha e Amador trazem que nos Estados Unidos é mais frequente o uso do termo telecommuting e já na Europa sobressai o uso do termo telework, que enfoca as atividades realizadas por meios tecnológicos. Mas ambos dizem respeito ao mesmo universo de organização do trabalho. Dentro desta gama de termos e conceitos que fazem parte do universo do teletrabalho, Rosenfield e Alves, em 2011, destacam 6 principais termos detalhados na tabela 1, onde temos os termos trabalho em domicílio, escritórios satélites, telecentros, trabalho móvel, empresas remotas ou offshore, informal ou misto. Diante da discussão dos termos utilizados que se referem a esta modalidade de trabalho, opta-se em utilizar o termo teletrabalho para cobrir o conceito amplo do seu significado, que é a realização do trabalho remotamente em qualquer lugar, por meio de tecnologias de informação e comunicação, possibilitando a obtenção dos resultados do trabalho. Quanto às principais abordagens das pesquisas sobre teletrabalho, Shedra traz em 2018 que, considerando os bancos de dados nacionais abertos, os principais pontos são as características do teletrabalho, a gestão em si e a gestão de pessoas e saúde mental. Já em 2019, Leite constata que os estudos na literatura internacional nitidamente estão na busca de impactos causados pela implantação do teletrabalho. Entrando no método da pesquisa, dentre os critérios de busca, foram utilizados as bases Web of Science e Scopus, os termos teletrabalho ou trabalho remoto ou telework,
ou telecommuting. A busca dos termos foram nos títulos e nos resumos das publicações do período de 2015 a 2020. O método utilizado foi a revisão sistemática da literatura, seguindo o protocolo PRISMA-P, que prevê 4 etapas: a etapa da identificação das pesquisas, a de triagem, a de elegibilidade das pesquisas e a etapa de inclusão dos documentos que farão parte das análises qualitativas e quantitativas. Na etapa de identificação, utilizando os critérios já descritos, a busca retornou 642 documentos, sendo que, na etapa de triagem, foram removidas 117 duplicidades e excluídos 85 registros cujos critérios de exclusão foram 11 citações, 57 patentes e 17 URLs não disponíveis, onde resultaram 440 registros. Na etapa de elegibilidade, foram excluídos 349 artigos completos, cujos critérios foram 263 publicações cujo acesso integral não é público e 86 cujo conteúdo não é alinhado à pesquisa. Foram então selecionados 91 documentos para seguirem para a última etapa. Na etapa de documentos incluídos para análise, foi realizada a leitura integral dos 91 artigos e incluídas 8 conference proceedings. Após a leitura criteriosa, todos os 99 documentos foram mantidos para a realização das análises quantitativas e qualitativas por meio da bibliometria e da análise de conteúdo. Com base no portfólio das 99 publicações, foram realizadas a bibliometria e a análise de conteúdo sobre teletrabalho. A figura 2 demonstra a quantidade de publicações ao longo dos anos. Adotando-se como referência a linha de tendência linear, destacada na cor verde, nota-se uma tendência de crescimento na quantidade de publicações, especialmente no ano de 2020. A figura 3 detalha a quantidade de publicações sobre teletrabalho por país. Nota-se que o teletrabalho vem sendo amplamente discutido por muitos países ao redor do mundo. Os Estados Unidos e a Colômbia lideram a produção científica com 11 publicações cada, e o Brasil ocupa a terceira colocação com 10 publicações, o que indica o interesse dos pesquisadores brasileiros sobre o tema. Foi adotado o protocolo de Bardan para a realização da análise de conteúdo e estruturada a evolução das categorias iniciais, intermediárias e finais, conforme detalhado na tabela 2. A análise resultou em 7 tipos de abordagens sobre o teletrabalho. 62 artigos com abordagem das vantagens e desvantagens do teletrabalho, 11 sobre regulamentação, 9 relacionados à viabilidade do teletrabalho, 8 voltados para a gestão, 6 revisões de literatura, 2 sobre a conceituação e 1 sobre um método de implantação. Esta pesquisa sobre teletrabalho demonstra que o tema vem sendo amplamente discutido no mundo, com tendência de crescimento da produção científica. O Brasil demonstra importante interesse sobre o tema, dado que é o terceiro colocado em produção científica, atrás apenas dos Estados Unidos e Colômbia. Isto pode ser constatado com a conclusão do objetivo específico, que foi a realização da bibliometria sobre o teletrabalho. Os demais objetivos específicos, que foram a revisão sistemática da literatura e a análise de conteúdo, atingiram o objetivo principal, que foi responder à questão quais as abordagens das pesquisas sobre teletrabalho publicadas entre 2015 e 2020. O resultado dessa pesquisa refuta a proposição 1, em que não há oportunidade de aprofundamento na literatura quanto a métodos ou procedimentos sobre implantação do teletrabalho, e confirma a proposição 2, onde há oportunidade de aprofundamento na literatura
quanto a métodos ou procedimentos sobre a implantação do teletrabalho. Esta pesquisa tem como limitação a falta de uma definição comum da nomenclatura utilizada sobre teletrabalho, o que dificulta a quantificação dos estudos e a avaliação da extensão deste tema. Esta pesquisa traz 3 contribuições: a proposta de consolidação da utilização do termo teletrabalho, para se referir de forma ampla a esta modalidade de trabalho em substituição a todos os demais termos, a proposta de consolidar o significado amplo do teletrabalho, como a realização do trabalho remotamente em qualquer lugar, por meio de tecnologias de informação e comunicação, possibilitando a obtenção dos resultados do trabalho, e declarar quais as abordagens das pesquisas sobre teletrabalho publicadas entre 2015 e 2020 para servir de referência a pesquisadores que têm interesse em explorar o tema e suas oportunidades de aprofundamento na literatura. A pouca quantidade de artigos sobre a conceituação e a implantação do teletrabalho sugere que há lacunas ou oportunidades de aprofundamento nesses tipos de abordagem, se apresentando como sugestões para estudos futuros. E outra sugestão é ampliar esta pesquisa por meio da utilização de outras palavras-chave que remetem ao teletrabalho. Com isso, eu encerro aqui a apresentação de minha pesquisa, cujos detalhes estão disponíveis no artigo completo publicado no site do CENDE. Muito obrigado.